sou sócio majoritário da minha vida. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes, os meus imensos defeitos, começam com o pronome eu. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo, porque o medo é parte natural do ser humano, certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo, enquanto outros se acovardam diante do medo. A maior parte da sua procrastinação vem do medo que você tem. Medo de não ser bem sucedido, medo de não conseguir agradar as pessoas. É esse seu medo. E medo a gente cura com duas coisas: preparação e agir massivamente. É só assim que você neutraliza e acaba com esse medo. Fracasso é experiência de vida. É que você aprendeu a andar. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Não existe nada que eu não possa transformar, fazer algo novo, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Me diz o que você construiu de fato nos últimos 5 anos na sua vida. Alguma coisa que você perceba que você tem orgulho de falar. É triste falar isso, mas a maior parte das pessoas não construiu bosta nenhuma nos últimos 5 anos, porque elas procrastinaram. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, com perdas e ter sofrimentos. O medo só gera esses dois tipos de reação: ou a coragem ou a covardia. Quero que você saiba que o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência pequena. Por isso é muito importante você ter em mente o que motiva você, o que faz você acordar de manhã, o que faz você na hora da dificuldade, você não perder o foco. Aprenda, exercite o autodomínio, o autogoverno, o domínio pessoal, o protagonismo pessoal. E isso faz com que você não desista. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer. Não jogue no outro essa responsabilidade. Deus recompensa os disciplinados. Deus recompensa os fiéis. É quem é fiel a um propósito, quem é fiel à visão de vida, quem é fiel a fazer a vida dar certo. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. E a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente. Seja radical, crie ações claras, objetivas. Você tem que ser radical. Você quer ter sucesso ou não quer? Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Haja massivamente em relação às rotinas e em relação a todo o processo. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com que a vida fez de você. Você pode contrariar tudo que falaram de você. Você pode tapar a boca de um monte de gente. Você pode tapar a boca de inimigos e de críticos com as suas atitudes. Gente que ri da sua cara, um dia vai ter que te engolir. Gente que debocha hoje de você pela tua situação, mas que vai ter uma virada na tua vida. Não choraminga não, meu irmão. Bota pra quebrar. Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, quando ele era garoto na escola, o professor de educação física disse: você é desengonçado, nunca vai conseguir ser um jogador de basquete. A minha pergunta que eu faço para você é: qual é a voz que você está disposto a acreditar? A voz dos que não acreditam em você? A voz dos que debocham de você? A voz daqueles que só falam de pessimismo e de coisa ruim? Qual é a voz que você está disposto a ouvir? Eu quero ver você transformar pensamentos em ações, em movimentos. Sonhar é fácil, difícil é transformar pensamentos em ações. Eu quero ver a tua ação, eu quero ver o agir da sua vida, é o movimento que você faz em direção aos teus sonhos. Para, rapaz! Sai daí desse lugar de preguiça, rapaz!
Sai desse lugar que não vai te levar a nada, que vai fazer você ser um zero à esquerda, um Zé Mané, um João Ninguém. Sai daí, rapaz. Pra frente. Movimente-se. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida dificílima. Se você escolher as coisas difíceis da vida, se prepare para uma vida melhor. O mundo está em caos. Qual é a novidade? Pega os últimos 100 anos. A Revolução Industrial foi fenomenal, mas também teve muito sangue, muito suor, teve muitas rupturas. Quantas vezes nações se levantaram, quantos homens se levantaram e foram depostos, removidos. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 100 anos. Não tem nada de novo no caos. Então eu que decido qual é a dinâmica que vai governar o meu dia. Se eu olhar para a terra, eu vou achar que está tudo mal. Se eu olhar para os céus, eu vou me lembrar que Deus continua sendo bom. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida, irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que você está vivendo, qual a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei qual é a impossibilidade que você tem, ou qual é o gigante que bateu na sua porta, eu não sei qual é a altura das ondas ao seu redor, ou quais são suas dúvidas, eu não sei qual é a tua inquietação, ou quais são suas preocupações, eu não sei quais são suas impossibilidades. Para alguns de nós são financeiros, para outros são ligados à saúde. Talvez você precisa de um mover na tua casa, no teu casamento, mas eu só quero te lembrar, irmão, que a despeito de tudo que se levanta ao teu redor, existe uma palavra de Deus depositada em você, e você precisa acessá-la, você precisa provocar os seus milagres, você precisa crer e declarar e mover o sobrenatural. A palavra da fé é a dinâmica pela qual Deus criou tudo que existe. Irmão, muita gente está desistindo, não é porque tem falta de fé, é porque tem falta de memória. Se você lembrar de onde o Senhor já te tirou, dos livramentos que Ele já te deu, dos milagres que Ele já gerou, quem lembra do que Deus fez no passado não tem dúvidas, Deus vai fazer uma vez mais. Por que Jesus não volta sem as marcas? Porque as nossas marcas são o que nos dão autoridade para ministrar sobre quem está enfermo. As nossas cicatrizes não são motivo de vergonha, pelo contrário, elas são um memorial da fé. Cicatrizes ferem a nossa estética, mas apontam para o nosso milagre. Essa geração tem muitos registros, mas ainda carrega poucas marcas. A gente aprendeu a registrar através de posts e stories, mas os registros depois de 24 horas passam. As marcas geradas no tempo da batalha é o que vai sustentar você quando novos gigantes tentarem te parar. Para você sentir medo caminhando com Deus, você vai precisar esquecer de quem Ele é. É impossível caminhar com Deus sabendo quem Deus é e ainda assim sentir medo. A gente realmente expressa o que a gente acredita sobre Deus quando a aprovação vem. O que realmente acreditamos sobre Deus fica evidente na aprovação. Jesus é amor, mas a gente só expressa esse amor quando a gente experimenta uma traição, por exemplo, com alguém que a gente ama. Irmão, as provações são uma oportunidade de Deus gerar em nós algo que vai além da nossa mensagem. A gente se torna a mensagem no momento da provação. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. As tempestades são um processo de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. As experiências que Deus está gerando em você são para te dar propriedade para aquilo que você ainda vai viver. Você recebe isso? Quantas pessoas precisaram perder tudo para ressignificar o que realmente importa? As emoções te fazem reféns daquilo que você sente. Um dia você está de bom humor, parece que o mundo é colorido. Um dia você está de mau humor. Se eu lhe perguntar o que você quer da vida e você disser algo como: quero ser feliz, ter uma família maravilhosa e um emprego de que eu goste, essa é uma resposta tão comum e previsível que não significa nada. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo quer ter uma vida sem preocupações, feliz e fácil, se apaixonar, ter relacionamentos incríveis, parceiros sexuais fantásticos, ser lindo, ganhar dinheiro, ser popular, respeitado, admirado e tão foda que as multidões se abrirão como um mar vermelho quando você passar. Todo mundo quer isso. É fácil querer isso. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é: qual dor você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar? Porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro. Por exemplo, muita gente quer ter a melhor sala do escritório e ganhar rios de dinheiro.
mas não é qualquer um que está disposto a trabalhar 60 horas por semana, fazer longos trajetos indo e voltando do escritório, preencher uma montanha de papelada odiosa e vencer hierarquias corporativas arbitrárias só para escapar dos opressores cubículos infinitos. Você foi bem hoje, muito bem. Talvez você não veja isso, talvez ache que foi só mais um dia, mas não foi. Cada passo que você deu hoje foi um passo adiante, por menor que tenha sido. Você enfrentou desafios, superou obstáculos e continuou se movendo. Lembre-se, todo esforço conta, cada progresso importa. Você está construindo um amanhã melhor com cada ação que toma hoje. As dificuldades que você enfrentou são apenas degraus te levando a alturas maiores. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que dá crédito a si mesmo. Sinta orgulho de você. Você está fazendo o trabalho, fazendo as coisas acontecerem. Sua jornada é única e cada curva e reviravolta está te moldando na pessoa incrível que você está destinado a ser. Durma bem, sabendo que você está no caminho certo. Eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, cobiçando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Eu desejo que você se cure daquilo que não fala para ninguém, daquelas dores que você aguenta em silêncio, das lágrimas que escorrem pelo seu rosto antes de dormir. Eu desejo que você se cure dos seus temores, dos seus medos e inseguranças, das incertezas que um dia a vida colocou em você e que você enfrenta todos os dias quando se levanta da cama e segue em frente. Eu desejo que você se cure daquelas mágoas, feridas e desilusões que você silenciou, que nunca reclamou, mas que ainda sente profundamente dentro de você. Eu desejo que você se cure do passado, que ainda está com você nas cicatrizes emocionais que você carrega sem reclamar. Às vezes, encaramos momentos em que nos sentimos absolutamente desanimados. É como se estivéssemos no fundo do poço, olhando para cima e vendo apenas escuridão. Acredite, todos nós passamos por isso em algum momento da vida, e é importante entender que isso é perfeitamente normal. A vida, de vez em quando, nos dá uma surra. Ela nos joga curvas, nos testa e nos coloca diante de desafios que parecem insuperáveis. Nessas horas, é fácil se sentir como um completo lixo, como se estivéssemos fadados ao fracasso. Mas a grande verdade é que o desânimo não é o fim do mundo. Na verdade, é apenas mais um capítulo na história da sua vida. A diferença entre os que se levantam e os que permanecem caídos está na capacidade de dar um passo adiante, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Entenda que a vida sempre vai ter altos e baixos, mas devemos lembrar que os momentos de desânimo são apenas parte do processo. Eles não são o destino final. Então relaxe. Você ficará surpreso com sua resiliência e habilidade quando decidir encarar o desânimo de frente, mantendo-se firme no caminho que escolheu. Afinal, é na adversidade que descobrimos nossa verdadeira força. Se a sua vida ainda não está no caminho certo para garantir um futuro decente para você e para sua família, não tem que ficar pensando em diversão agora. Para alcançar a qualidade de vida primeiro, você precisa ralar para conquistar as ferramentas certas para deixar a sua vida redondinha. Como eu sempre digo, não tem como relaxar no sofá às 4 da tarde com todos os seus boletos atrasados. Então, se você é solteiro, some, se isola, foca no que você precisa mudar. Como eu disse no início, sem desculpas. Se você não tem condições de abdicar de algumas coisas por meio ano, nunca vai conseguir nada demais na sua vida, porque o grande problema hoje da sociedade é achar que a recompensa vem antes do trabalho. Então 6 meses parecem muito para ficar isolado.
Mas quando você foca toda a sua atenção em mudar de vida, vai ver que fica até divertido. Porque a cada dia que passa, onde você trabalha, estuda e aplica as coisas que você quer mudar, seja o emprego que você quer conquistar, a empresa que você quer abrir, o relacionamento que você quer ter, a saúde que você quer manter, a sua conta bancária crescendo, enfim, trabalhando todo dia em cima disso e vendo os pequenos resultados aparecendo, vão te motivar cada dia mais. E depois desses 6 meses você vai parar de contar os dias e vai seguir focado, porque vai perceber que a única coisa que te separa de uma vida diferente é a sua vontade. Eu desejo que você se cure daquilo que não fala para ninguém. Todo mundo tem uma ferida escondida sobre a qual nunca fala. Essas feridas podem ser dor, decepção ou tristeza que guardamos dentro de nós. Talvez você tenha coisas que nunca contou a ninguém, acreditando que se deixá-las quietas, elas simplesmente desapareceriam. No entanto, quanto mais as guardamos, mais profundas e dolorosas essas feridas se tornam. Há um motivo para escolhermos o silêncio. Temos medo de não sermos compreendidos ou de sermos vistos como fracos. Às vezes, sentimos que ninguém pode realmente entender o que estamos passando. Mas, ao escondermos nossa dor, as feridas desaparecem. Em vez disso, elas se espalham dentro de nós, corroendo nossa felicidade e paz de espírito. Talvez não possamos apagar completamente nossa dor, mas ao falar sobre ela, podemos aprender a aceitá-la e a viver com ela. A força na vulnerabilidade. Quando nos abrimos e mostramos nossas feridas, damos aos outros a chance de ver quem realmente somos e de nos apoiar. Mas o problema é que tanto pro bem quanto pro mal, o tipo de pensamento que você cultivar aí dentro da sua cabeça vai ser o que define o seu futuro. Se você se expõe continuamente a mensagens negativas ou de comparação, eventualmente vai começar a acreditar que essas comparações são verdadeiras. Então, se você fica ouvindo quem te critica e te põe pra baixo, você vai acreditar que você é tão ruim como essas pessoas falam. Mas, se você ouvir a si mesmo, sabendo de toda a sua capacidade, você vai ao longo dos anos mudar a sua vida para melhor. E, inclusive, deu uma ênfase nessa parte aqui. Vai mudar ao longo de anos e não de dias. E tudo começa aqui dentro. Então, se você não acreditar que você pode ser feliz, que pode ter dinheiro, que vai ser uma pessoa bem-sucedida e vai dar qualidade de vida para sua família, você não vai ser. Porque não tem como remar contra a maré. E quando você fica repetidamente pensando sobre algo, você começa a acreditar naquilo até se tornar de fato. Essa é a base da autoconfiança. Porque você primeiro precisa construir uma mente bem-sucedida para ter a capacidade de executar na prática e se tornar de fato. E sempre que existe um problema, não ficar reclamando, apenas busque pela solução. O ser humano ele é uma máquina de solucionar problemas. Senão não estaremos aqui, não faria o menor sentido. O problema ele serve para apenas uma coisa: fazer você ficar melhor. Apenas isso e mais nada. Essa é a virada de chave. A pessoa que entende isso, chega no momento da vida que os problemas já não são mais coisas que perturbam ela. Ela simplesmente vai lá e busca formas alternativas, formas melhores de resolver. E isso faz realmente com que ela adquira inteligência, mais preparo, mais percepção de realidade, maior experiência. Isso vai fazer com que ela trabalhe sempre sua moral, que é o mais importante. Toda vez que você vai tomar uma decisão na sua vida, você vai solucionar um problema, você tem que partir de princípios morais. Você não pode deixar sua moral de lado, senão você vai se corrompendo. Você tem que fazer as coisas porque são certas, e não porque é certo para você ou certo para algum parente seu, seja lá quem for. É isso que a gente precisa buscar trabalhar. Se for para você solucionar um problema, mas você piorar como pessoa, então isso não é solução. A solução é aquela que a maioria não toma, que é onde você passa a não querer agradar justamente a si mesmo, como eu falei, você passa a fazer o que é certo. Isso sim vai gerar uma energia boa, produtiva na sua vida, mesmo que você não perceba. O treino, apesar de dor, tem que ter prazer. Você gosta de treinar? Porra, você tem prazer nessa porra, tipo, de repente pega um tempo pra estudar, porra, tanto tempo que você passa na internet vendo a vida dos outros, fofoca, um monte de babaquice, um monte de gente idiota falando bosta, vai aprender, brother, vai ver os vídeos de quem tá treinando de fato, mostrando a realidade, que é o que você vai viver daqui lá na frente, você fala assim, porra, o que aquele merda falou. Por isso que eu consegui, dentro desses anos todos em treinamento, a maioria do tempo tá só, você só precisa de você, pô. Eu só preciso de mim. Eu preciso estar bem com a minha cabeça para poder desenvolver não só o treino, mas qualquer coisa na vida. Porque se você tiver ruim de cabeça, tu não dá um passo. Tu não acorda, tu não levanta. Porque tem gente que espera os outros para tomar decisão por ela. Eu não sou esse cara. Eu não quero que você seja esse cara. Eu quero que você saiba tomar a sua decisão. E se entender. E não deixar que te entendam. Você precisa primeiro começar a se mexer. Porque, como eu disse, nada muda se algo não mudar.
E eu tenho certeza que você está esperando o momento certo para fazer as coisas. E aí você fica aí na mesma situação de sempre, frustrado, pensando que quando acontecer tal coisa, quando tiver a coisa certa, quando conhecer a pessoa ideal, quando estiver no emprego dos sonhos, vai ser feliz e aproveitar a vida. Mas a verdade é que você nunca vai chegar em um ponto em que tudo vai estar perfeito na sua vida. Porque a vida perfeita é feita de imperfeições. E enquanto você espera a vida perfeita, você vai queimando cada ano da sua vida. Então bota uma coisa na sua cabeça. Você fica esperando as condições perfeitas para começar, mas começar já é a condição perfeita. Só depois que você começa algo que as coisas vão começar a se alinhar. Porque a verdade é que a gente aprende a maioria das coisas na prática. E você nunca vai começar com um mapa completo nas suas mãos. Pensa na sua vida como se ela fosse uma trilha no meio da escuridão, onde você não enxerga nada e só tem uma lanterna na mão. Então, para enxergar a continuação da sua vida, você precisa caminhar e assim vai iluminando e descobrindo o rumo ao longo do caminho. E a mesma coisa é a mudança. Só ficar pensando não vai resolver nada. Só ficar se lamentando não vai resolver nada. Na verdade, até vai te tornar um depressivo que ficou ancorado na própria estagnação. E é aqui que eu quero chegar com a questão da mudança. Pensa na situação que você está agora e nas desculpas que está criando para si mesmo do porquê não consegue mudar e o que você faz na prática. Pensar em todo mundo que falou que você não ia conseguir. Tudo que você passou na sua vida para estar até aqui, lutando para ser melhor. A verdade é que tem metade que acredita em você e a outra metade tem certeza que você não vai conseguir. Nunca, principalmente nunca, deixar que ninguém faça você acreditar que você não é capaz. Amigo de copo vai ter um monte. Amigo de verdade você vai contar nos dedos de uma mão. As pessoas geralmente elas costumam criticar coisas que elas sabem que estão dando certo, justamente porque essas coisas estão indo por um caminho contrário ao que elas foram. Então elas não gostam de ver isso daí. Sempre que elas veem uma pessoa agindo de forma diferente, isso incomoda. Existe uma tendência a todas elas agirem da mesma forma, a maioria agir da mesma forma e pensarem da mesma forma. Porque assim eles têm um falso sentimento de segurança. Eles ficam convictos que a mentira que muitas vezes eles vivem é o correto. Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa, então acabou. Não tem o que questionar, não tem o que fazer a respeito, basta aceitar e ir em frente. Quando aparece uma pessoa que faz o oposto, aí as coisas mudam, a percepção dessas pessoas muda. E elas começam algumas delas, né, por questões de inveja e etc, elas começam a falar muita mentira, muita coisa errada. Eu tô aqui nessa terra de passagem. Meu corpo nem pertence a mim mesmo, pertence ao Criador. Logo, logo eu vou embora. Eu não tô interessado em ganhar coisas da terra, eu só quero ter uma vida tranquila aqui, ter paz. Aproveitar aquilo que eu possa aproveitar, que eu seja merecedor de aproveitar. Aquilo que o dinheiro possa comprar. Aquilo que o dinheiro compra e que por sua vez não tem valor. Dinheiro só compra o que não possui valor. Aquilo que tem valor não tem negociação. Já pararam para pensar nisso? Tudo aquilo que possui valor não possui preço. O que tem preço, essa porcaria de dinheiro compra. Você compra carro, seja para se divertir, seja para fazer qualquer coisa. Você compra sua casa, você consegue fazer o que você quiser. O dinheiro tem sua parte importante na nossa vida, mas ele se limita até o nosso mundo físico. Se você quiser, você ganha qualquer coisa, mas você tem que querer muito. A lei do esforço que é imbatível. A lei do esforço ela é impagável. Então tem que ser uma união de coisas. Esforço, precisão, vontade, não desistir e insistir, que é o principal. Tudo vai de acordo com o seu querer. Se você quiser, cara, você emagrece. Se você quiser, você cresce. Se você quiser, você ganha perna. Se você quiser, você ganha qualquer coisa. Se você quiser, você ganha dinheiro. Se você quiser, você vira um cara de sucesso. Mas você tem que querer muito. Só que esse querer não é um querer comum. É um querer quase de obsessão. Chega a ser quase uma loucura. Até porque para fazer isso, você tem que ser um pouco maluco. Ser um pouco obcecado pelo aparato. Se for uma coisa só que você curte, a onda vai passar e daqui a pouco quando você vê, você não vai estar fazendo mais isso. É quase como se fosse uma dependência para viver. É como se fosse assim, meu irmão, tirou isso aqui de mim, pode tirar minha vida, porque não faz sentido mais. Não tem porquê. Então é assim que eu me sinto. Nem todo mundo tem um time, nem todo mundo tem uma equipe. Mas todo mundo tem que ter vontade de fazer. Se você não tiver vontade de fazer por você mesmo, tipo, meu irmão, tá chovendo, eu tô sozinho, eu só tenho a chave da academia. Eu vou pegar isso. Você não vai pra frente, mano, desculpa. Mas se você sabe pegar essa porra, fodeu. O trabalho do atleta é esse, treinar. Treinar, comer e dormir do jeito certo. Não importa o que aconteça ao redor. Se trabalhou 12 horas, 8 horas, se relacionamento de... Foda-se. Esse é o nosso trampo. Por que você acha que eu tive que me afastar durante a minha vida toda de todo mundo?
praticamente todo mundo. Porque se eu não me afastasse, o que acontecer? O que adianta eu, um cara que tem ideia própria, que tem personalidade, convicção própria, ficar com pessoas que não têm convicção de nada? Que são zumbis, caminhando aí. A pior coisa que existe para uma pessoa que quer progredir na vida, uma pessoa que é convicta, sabe o que quer, é se juntar com pessoas que não sabem o que querem. Que estão vagando pelo mundo aí, ó, e indo pro lado que o vento tá empurrando. É a pior coisa que existe na sua vida. Se você não tem dúvida, mas você se junta com pessoas que têm dúvidas, têm comportamentos duvidosos, opiniões duvidosas, pessoas que ficam em cima do muro, você vai acabar indo pra cima do muro também, irmão. Essas pessoas te atrasam, não pode. Quem tem convicção, anda com quem tem convicção. Quem não tem, aprenda a ter. E quem fica no meio termo é o pior de todos. Você nunca vai vencer ninguém, você vai vencer sempre você. Quando você ganhar um campeonato, você vai olhar pro lado e vai ver todo mundo que não conseguiu se vencer. E aí você venceu. Por quê? Porque você foi capaz de vencer a pessoa mais difícil de controlar, que é você mesmo. Porque você sabe que se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Sim. Será que essa pessoa quer mais que você? Então você tem que mostrar que você quer mais do que ela. Você tem que mostrar que você quer mais do que você mesmo. Aí que entra o ímpeto e aquele drive na hora, tipo, mano, fazer essa porra. E aí todo dia, um degrau desse vai te colocar num outro nível. Só que é esse trabalho aqui. Não é mágica. É a melhor forma de deixar isso claro dentro de você e limpo é sabendo que todo dia você fez um bom trabalho. Nunca na sua vida volte para casa com a sensação que você não deu 100%, que é a pior coisa que existe na face da Terra.